Bom, vamos voltar para a representação da reação química entre o sódio e o cloro. Bom, fazendo a distribuição eletrônica, nós vemos que o cloro vai ter 7 elétrons na sua camada de valência, o sódio tem apenas 1, então sódio aqui com 1, o cloro com os seus 7. E a gente viu que a reação química entre eles ocorre mediante a transferência de um elétron do sódio para o cloro. Isso daqui vai ser representado da seguinte maneira. O átomo de sódio com uma carga positiva, certo? Então ele é um íon, uma vez que ele tem carga, e com a carga positiva ele é chamado cátion. E o átomo negativo, no caso, é o cloro, com a carga menos. Ele também é um íon, porque ele tem carga, mas como a carga dele é negativa, o nome dele é ânion. Certo? Então, essa daqui é a divisão de nomes dessas duas espécies. O sódio, sem os seus elétrons representados. O cloro, com os seus 8 elétrons representados. Vocês já devem ter antecipado o nome que a gente dá para esse tipo de situação aqui. Quer dizer, o que mantém estes dois átomos coesos? O que mantém esses dois átomos coesos é a chamada ligação iônica. Por que ligação iônica? Porque é o método através do qual você mantém unidos estes dois íons aqui. Agora, o termo ligação iônica não é muito bom. Por que ele não é muito bom? Porque ele mascara uma coisa, ou ele dá a entender que algo está acontecendo quando na verdade não está. Na química, quando a gente se refere a uma ligação, rigorosamente o que nós estamos querendo dizer é que as duas coisas que estão ligadas, elas têm um comportamento químico em que uma afeta a outra. Ou seja, quando você tem dois átomos ligados, o comportamento químico de um átomo interfere no comportamento químico do outro e vice-versa. Aqui, se nós substituíssemos o sódio, aliás, o cloro, por flúor, que é o que a gente viu antes no exemplo. Ou se a gente substituísse o sódio por outro elemento, poderia ser, por exemplo, o potássio. K+, Cl-. Então aqui também com seus 8 elétrons. Nestes dois casos aqui, o sódio se comportaria de maneira muito semelhante, porque a interferência desse segundo aqui sobre ele é pequena. Não é nula, mas é pequena. Mesma coisa aqui. Nesses dois casos, o cloro se comporta negativamente, se comporta quase da mesma maneira. Existe uma influência muito pequena do sódio e do potássio sobre o comportamento químico dele. Então, o melhor termo, na verdade, o que se adequaria, digamos assim, mais rigorosamente a essa definição, seria uma interação iônica. Então, na interação iônica, eu estou dizendo que eles interagem, ou seja, um consegue perceber que o outro está perto dele, claro, porque eles têm cargas e eles tendem a se atrair. Agora, eles não estão formalmente ligados, eles estão próximos, eles interagem um com o outro, mas você pode descrever o comportamento químico desse sem necessariamente ter que levar em conta quem é a parte negativa. Ela pode ser flúor, pode ser cloro. Eu posso descrever o comportamento desse cloreto aqui sem necessariamente me preocupar em quem é a parte positiva, se é sódio ou se é potássio. Claro, o tamanho desses íons vai influenciar um pouco, mas ainda assim a influência é pequena demais para que eu possa chamar isso de uma ligação. Então isso é uma coisa que ainda está bastante em discussão em termos de como implementar isso nos livros didáticos. Nos livros vocês ainda vão encontrar o termo ligação iônica, mas tenham em mente que esse termo ligação ele talvez seja pobre de significado. Por quê? Porque no caso que a gente vai ver na sequência, ou seja, da ligação covalente, aí sim você tem uma ligação. Você não pode descrever A sem saber quem que é B que está do lado dele.
Então, pelo fato de eu saber que no caso covalente o termo ligação é correto, é por isso que a gente toma cuidado com o termo interação aqui na ligação iônica.